Eu diria que existem dois eixos vitais da reforma tributária, e um deles passa justamente pela unificação do ICMS e do ISS, né? A unificação da base tributária de consumo entre bens e serviços, né? Hoje, assim, a gente tem dito, né, e às vezes a gente tem uma cautela, né? Eu diria que hoje não existe país no mundo, existiu no passado, algumas experiências de países, que tinham bases tributárias separando mercadorias e serviços, né? Hoje, né, no século XXI, a gente diz, a gente não conhece país, ou ao menos não existe economia relevante do mundo que tenha a base essas bases de mercadorias e serviços separadas, né? Eu estava, inclusive, eu vi recentemente um vídeo da Deloitte, né, aquela consultoria, ela ouvia, eu acho, falava o caso da Michelin, né, a fábrica de pneus, que ela dizia o seguinte: a Michelin já não vende mais aquele artefato, né, de borracha que é o pneu, né, ela vende os serviços de pneu, né? E existem vários casos semelhantes na economia, né? Tem uma empresa de São Paulo que nesse vídeo também falava, uma grande empresa fabricante de trator, onde ela dizia, ela não vende mais a máquina, né? Ela vende o serviço de hectare cultivável, né? Não sei se vocês já tinham ouvido falar disso, mas o que é a ideia que está implícita nisso? Ou seja, as empresas mais modernas nessa área digital, elas estão muitas vezes vendendo as duas coisas juntas. Elas estão vendendo a mercadoria, acoplado à mercadoria, elas também estão vendendo um serviço, né? Então imagina numa realidade dessas, né, como é que tu faz para estar mantendo uma base dividida entre serviços e mercadorias. E eu diria que essa unificação, então, ela não só é importante do ponto de vista quando a gente pensa, né, nesse novo mundo que a gente está vivendo, mas também para a própria eficiência econômica maior, né? Ao eu manter dois impostos concorrentes com duas bases diferentes, eu nunca vou conseguir eliminar por completo a cumulatividade. O que é cumulatividade, né? A ideia, quando a gente fala cumulatividade, o que é o conceito de imposto sobre valor adicionado? A ideia de imposto sobre valor adicionado é que ele só incida sobre, no final das contas, sobre o consumo final das pessoas. Ou seja, que ele não onera a produção. E, portanto, ele pode ser cobrado ao longo da cadeia produtiva, ou seja, ele incide na prática quando uma empresa compra insumos, né? Eu compro a borracha para fabricar o pneu, e eu compro o pneu para fabricar o carro, para montar o carro, mas esses insumos geram crédito. E hoje não só o ICMS nem sempre gera crédito, como se mesmo que eu aperfeiçoasse o ICMS, ao manter o ICMS, eu mantenho aquilo que eu chamo a gente chama de cumulatividade cruzada, que é o quê? Olha, mesmo que a aquisição de bens industriais pela indústria, nos insumos, pudesse gerar crédito, o que acontece quando a indústria adquire serviços? Não gera crédito. Assim como alguma empresa de serviço, quando adquirir um bem industrial, também não vai gerar crédito. Então, por várias razões, assim, é inconcebível, né, a gente não evoluir para uma unificação de base de bens e serviços.